do Espírito Santo. Agora é um momento que nós vamos abrir para o debate, né? Eu vou pedir para os palestrantes, em função da nossa falta das cadeiras aqui inicialmente, né? Uma falha, mas eu vou pedir para vocês se posicionarem aqui na frente, né? E a gente vai abrir agora para o debate e as perguntas, tá? Nós temos mais ou menos uns 30 minutos para a elaboração das perguntas e respostas dos palestrantes. A questão do microfone, eu vou pedir para quem for fazer a pergunta se direcione aqui na frente para poder, né, a gente poder compartilhar o microfone. Ok. Eu gostaria que, antes de mais nada, a identificação de cada um. Não pode vir para cá, você usa o microfone, aí você se identifica, faz a pergunta. Bom dia, obrigada a todos os palestrantes por compartilharem suas experiências e conhecimentos. Na realidade, acho que eu sou professora da UERJ, Elvira Carvajal. Eu vim aqui exatamente porque interessa a todas as ICTs, sejam públicas ou privadas, o desenvolvimento. E eu acho que vocês tocaram, por exemplo, num ponto importante. A UERJ está vivendo agora uma situação aguda por falta de recursos. E eu acho que essa crise talvez nos ensine como sair dela e a gente tem que exatamente aprender com essas crises. E na parte de captação, eu acho que exatamente os NITs são importantes para essa captação de recursos junto ao setor produtivo. E aí eu gostaria, faço uma pergunta geral, que uma coisa que realmente nos preocupa em relação à gestão da propriedade intelectual, que eu acho que tem que ser muito bem trabalhada entre a instituição e as empresas. Eu não me lembro agora qual é o dispositivo, mas na realidade eu vi que está sendo discutida um projeto de lei para propor aqui no Rio de Janeiro, então exatamente essa é a nossa preocupação. E aí eu vi que a titularidade deverá ou poderá ficar com a empresa privada. Eu acho que é um ponto que eu gostaria que, se vocês pudessem nos ajudar a discutir. Eu acho que eu consigo ver que titularidade é diferente de direito de uso, obviamente, há essa compreensão. No entanto, como não é royalty, mas seriam os benefícios que eles deveriam ficar, como é que fica isso no contrato, aonde é? E a outra coisa que eu acho que é importante que vocês levantaram aqui é como a opção, e aí vocês podem discutir em função, apesar de já ter sido abordado, entre ter um CNPJ próprio e não um CNPJ próprio. A gente, como instituição, por exemplo, a UERJ está passando que a gente tem que ter a CND, né, que é o Cadastro Nacional de Débito Positivado, não pode ter negativado. Quando a gente está isso, você impede a transferência de recursos, inclusive públicos. E aí a necessidade, exatamente o pessoal discute entre fundação ou não, mas a fundação também tem os seus compromissos de fazer exatamente a mesma coisa. Então eu gostaria, esses são os dois pontos que para mim, gostaria que vocês pudessem aprofundar de alguma maneira mais direta. Vai responder primeiro, você? Todos os colegas. Oi, Elvira, desculpa, eu não tive ainda esse tipo de questão dentro do NIT, né? Essa questão da transferência da titularidade total para a empresa. Eu acho que isso aí vai ter que ser. Não adianta também a gente tentar antever tudo que pode acontecer, porque são tantas coisas que podem acontecer. Então, na medida em que acontecer, certamente é aquilo dentro daquele espírito de compartilhar as soluções que a gente achar, os encaminhamentos que a gente achar, é que a gente vai fazer. Mas no momento eu não tenho... planejar e ver os prós e contras. Sim. E a questão também da personalidade jurídica dos NITs, eu comentei. Por enquanto, eu estou satisfeito apenas com o eventual apoio da administração superior. Bom, eu vou dizer
começar pela sustentabilidade, ter CNPJ próprio ou não. É fato. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar, nenhum NIT, ou que nome tenha, escritório de transferência de tecnologia, qualquer coisa que lide com inovação é autossustentável antes de 12 a 15 anos. O NIT que eu dirijo é sustentável, mas nós já temos 13 anos. Então, ao decidir, eu conheço, por exemplo, e ela nos ajudou muito no início da nossa caminhada no Brasil, a René Ben Israel, que era vice-presidente da propriedade intelectual da ISUM, que é a empresa constituída pela Universidade Hebraica de Jerusalém para gerir a propriedade intelectual. É uma empresa, mas eles têm um portfólio de 2.200 patentes, geram um orçamento de 60 milhões de dólares ano só, a parte que fica no NIT, que é 5%. Então, a Cambridge Enterprise é uma empresa, mas quantos anos tem? Entretanto, nos Estados Unidos, o MIT, nenhum dos license office, ou tem 2, não são próprios, eles são unidades da universidade. Nos Estados Unidos, a maioria dos escritórios de transferência de tecnologia são parte da universidade. É muito relativo, eu acho que é indiferente, o problema é a autonomia de gestão. Eu, por exemplo, ocupo uma unidade dentro da estrutura da PUC. A PUC só tem um CNPJ. Entretanto, eu tenho um nível de delegação que poucas unidades têm. Então, é muito relativa a questão de você decidir ter personalidade jurídica própria ou não. Fundação, eu descarto de imediato. Para mim, só gera burocracia e nem sempre atende ao que você poderia. E eu dei opinião contrária na hora que perguntaram para nós, na alteração da lei, se devia permitir fundação. Eu acho que fundação não é o adequado para o tipo, porque o NIT tem que ter rapidez de decisões, um nível de responsabilidade, de relacionamento altíssimo. O NIT tem que se comunicar com os pesquisadores para fora, para dentro. Ele é um hunter, ele não é um farmer. Ele tem que estar buscando oportunidades, ele tem que estar olhando o que a sociedade precisa, o que a unidade de pesquisa, quer dizer, a ICT pode oferecer, precisa de muita flexibilidade, enfim. E a outra pergunta sobre a propriedade intelectual, eu participei do primeiro projeto de lei, agora eu coloquei a Thaís, que é a advogada da equipe que eu coordeno, para colaborar na lei de inovação estadual. Para mim é indiferente. Nos Estados Unidos, é normal que 100% da propriedade intelectual fique com a universidade, porque o Bayh-Dole Act, ele obriga, não é autoriza não, porque como nós aqui, a propriedade intelectual era do Estado. Então, ficava lá aquele portfólio de patente, ninguém fazia nada. Esses 2 senadores, o Bayh e o Dole, fizeram um projeto de lei e aprovaram para que a propriedade intelectual fique com a universidade, mas ela tem a obrigação de comercializar. No Brasil, a lei permite, é diferente. E eu acho que você só protege se tem perspectiva de comercialização, porque senão você está gerando custo e não resultado. Ser 100% da empresa até pode, em geral, contratos de prestação de serviço de P&D que chamam
P&D, mas em geral é um contrato de prestação de serviço, porque quando você presta um serviço, significa que você vai usar um conteúdo que já está disponível. Senão você está alugando o pesquisador. E isso, para mim, não é próprio de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa significa avanço de conhecimento. Mas pode haver casos, por exemplo, de doadores que nos Estados Unidos chama Sponsored Research. Aqui a gente pode chamar de acordo de pesquisa patrocinada. O patrocinador oferece um dinheiro, por exemplo, ele quer resolver um problema de saúde e ele tem o direito de preferência de ficar com licença de uso. Ele pode querer a propriedade. Para mim, se a empresa quiser a propriedade, mas deixar com a universidade o direito de uso livre, não só para a pesquisa, porque para o direito de pesquisar, a lei já garante, não precisa estar no contrato. Agora, pode até ser negociado, pagando o preço. Eu posso ceder a minha propriedade intelectual, pagou, leva. Agora tem um preço muito mais alto que o licenciamento. Eu gostaria de abordar essa sua pergunta da titularidade sobre duas perspectivas. A primeira é que, geralmente, a minha experiência, quando eu atendia o engenheiro, o NIT, a universidade, o procurador, e, por um acaso, algum questionamento, ou do CGU, ou de alguma controladoria. A dificuldade de se entender é o seguinte: você tem a instituição, que é do Estado, e aí você tem os bens do Estado, você tem o interesse privado, que é do criador, que é o legítimo, mas você tem também, principalmente enquanto você é um ente público, o interesse da sociedade. Então, esse dinheiro, quando vem, esse valor, quando vem, essa patente, quando vem, ela também ela atende essas três partes. E não sou, nem defendo, nem essa dificuldade, nem defendo, nem condeno neste momento, faço isso de propósito. Porque quem aí fala é a Constituição. O grande problema da lei de inovação, neste ponto específico da divisão de titularidade, está em que se faça, primeiro, se faça de acordo com as normativas do artigo 37 da Constituição. E eu acho que o ponto crucial, pelo menos assim, para você ter uma solução, é a questão do interesse público, como foi colocado, e da motivação pública. Não é ficar com a universidade sentada, porque não é do interesse, o direito só não é só do ente público, mas da sociedade, e também não é transacionar, e de novo, não sou eu que falo, são as decisões que acontecem, porque quando a gente encontra os casos, eles já aconteceram, os contratos já foram feitos, eles foram glosados pela controladoria ou por um órgão competente e nós só devemos lidar com a situação. E aí passo a abordar a segunda perspectiva, que é uma perspectiva, ou seja, levantei o problema, mas a perspectiva de uma solução plausível e respeitando todas as normas, porque você mudar a Constituição, como a gente conseguiu nessa emenda, a gente não, com a sociedade conseguiu nessa emenda 85, dá muito mais que uma vontade política do que questões jurídicas. Então, o entendimento e a gestão, ela termina, na minha parte aqui hoje, eu estou muito mais da parte jurídica, como qualquer gestora de política pública ou estudante de política pública, propositalmente, porque eu tenho 3 pessoas que eu não ia com muito mais experiência do que eu nessa área, mas a parte jurídica, ela vai ser limitada pelo interesse político de se mudar essa questão.
Então, efetivamente, também já foi falado aqui, a cooperação, ou seja, você trazer o criador, seja o engenheiro, seja quem for da sua instituição, a empresa, as procuradorias, porque são elas que vão vetar ou não, e todas conversando e negociando, porque o mais importante para esses órgãos de controle, de vetar ou não, é ter clareza e motivação de interesse público. Qual é o interesse público com que este negócio, esta transferência, ele está sendo feita? Ela tem transparência? Eu vou conseguir fazer a accountability, verificar as documentações? Isso, quando o processo de transferência da patente, ou quando é feita desde o início, ou seja, já tem um acompanhamento, fica muito mais fácil. E quando as partes elas estão esclarecidas, isso reduz imensamente qualquer tipo de problema, para não se chegar nem a se discutir, não, mas a Constituição veta ou a lei veta, você consegue, ou seja, você tem efetivamente um resultado. E só coloco uma curiosidade para não dizer assim, ah não, mas isso é teoria. Na própria UFRJ, um dia eu já peguei um caso, e eu não sei se ainda está em vigor era um decreto, e era interno, e que o engenheiro não sabia, o advogado que chegou lá não sabia, e que determinava que se toda a titularidade, ou seja, todas as questões relativas à propriedade intelectual, ficariam com ela, mesmo depois posterior à lei de inovação, e mesmo com a motivação para a Constituição, poderia se tentar relativizar se você comprovasse completamente essa motivação de interesse público. E 2 ou 3 acordos, minimamente, que pelo menos chegaram ao meu conhecimento, não conseguiram se efetivar, porque tinha esse documento, ninguém nem tinha consciência. Eu me lembro, o engenheiro falou, e eu entendo isso, o criador, ele se sente, é isso, eu criei, foi meu conhecimento que está aqui. A parte do Estado diz, não, mas a sociedade, ela também está é uma universidade pública, e o gestor do NIT, eu não vou sentar nessa patente, eu quero resolver o assunto. E fica essa questão realmente para um terceiro, para um advogado, e aí eu até entendo os procuradores depois quando chegam e começam eles ficam sem saber o que fazer, se eles não conhecem. E eles sabem que vai complicar ali na instância superior, a primeira coisa que eles vão fazer é não gozar. Então essa comunicação, essa cooperação, desde o início, antes de ter a patente, com os documentos judiciais, já botar esse aculturamento, os acordos de confidencialidade, você já fazer o Blue Book, ou seja, aqueles, antes de você poder depositar, você tem como você proteger isso em segredo, porque você tem passos até você chegar a uma tecnologia exclusiva, que todos saibam as complicações. Aí, as chances disso dar certo, inclusive da parceria, a transparência é muito maior. Então, são 2 questões. Uma realmente é uma questão muito mais política do que jurídica. Eu posso falar da lei, mas a lei não vai mudar se não tiver uma vontade política. E mudar a Constituição é muito mais difícil, porque tocam em outros interesses. Mas essa questão da harmonização e da comunicação, da estruturação estratégia competitiva para chegar ao par da lei e conforme a lei, ou seja, conforme o interesse público, demonstrar esse interesse público, é possível. Eu ia buscar a resposta aqui, inclusive, no corpo da lei. A questão da titularidade acho que já foi esgotada, né? Mas a questão do CNPJ, a gente tem uma dúvida muito grande entre CNPJ e pessoa jurídica. No caso da minha proposta aqui, é criar um CNPJ filial para a unidade do núcleo de inovação, que seria uma unidade gestora e executora junto ao sistema de contabilidade federal. Esse CNPJ vai ser criado somente na Receita Federal. Agora, a pessoa jurídica com o CNPJ próprio, ela está
reza o artigo 45 do Código Civil, quais são essas pessoas jurídicas de direito privado. E entre elas estão associações, fundações, e a fundação, para que tenha a sua execução orçamentária funcionando, ela tem que se registrar junto à Receita Federal, através de uma instrução normativa, agora de 2016, que era atualizada constantemente. Então, a pessoa jurídica vai ter legitimidade ad causa, vai poder representar o seu